Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O peruano André Carrillo já está em São Paulo e assina contrato ainda hoje com o Corinthians. O Timão corre contra o tempo para regularizar o jogador. O prazo termina hoje, 7 horas da noite. Vamos falar também sobre as exigências do Memphis Depay para assinar com o Corinthians. O jogador vai trazer até uma chefe de cozinha. Eu te conto todos os detalhes a partir de agora. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto na tarde desta segunda-feira, dia 9 de setembro. E a gente começa falando aqui sobre o André Carrillo, peruano André Carrillo, que chegou hoje por volta das 11 horas da manhã no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, né, e já seguiu para o CT Dr. Joaquim Grava, para assinatura de contrato. Né? Não tem muito tempo a perder. O Carrijo chegou, já deu algumas palavras, né? Estavam lá alguns veículos de comunicação, e ele falou à Rádio Itatiaia, ao portal Meu Timão, sobre as, as primeiras impressões dele, né? As primeiras palavras, já como jogador do Corinthians. Disse que está bem fisicamente, que vinha treinando normalmente, precisa apenas só se adaptar aí, se readaptar ao fuso horário, né? Mas que no geral ele está bem. E é natural, claro, ele passou os últimos 6 anos, né, o Carrillo lá no futebol árabe, então precisa só se adaptar aí ao fuso horário para poder, né, o organismo se acostumar também com a nova rotina dele de trabalho. É um jogador que já trabalhou com o Ramon Dias, trabalhou com o Emiliano, e os dois foram fundamentais na contratação do Carrillo. Eles trabalharam juntos lá na Arábia Saudita e foram determinantes, né, no sim do Carrillo. É um jogador que é bastante experiente, com mais de 100 participações pela seleção peruana, é um dos grandes nomes da seleção lá do Peru. Então, um atleta que vai chegar certamente para ser titular. Né? A gente não imagina um cenário diferente disso. Ele chega para ocupar ali o lado direito do ataque, é um lado que ele gosta de jogar, e acho que deve contribuir bastante ali né, com essa possibilidade de ser um dos titulares ali do Ramon Dias. Primeiro, que o treinador o conhece, sabe do potencial, sabe aquilo que pode extrair do jogador. Né? Lembrando que ele jogou no Al Hilal e no Al Qadisha nesses últimos 6 anos. Então é um atleta que tem bastante experiência, já defendeu o Benfica de Portugal, o Sporting de Portugal também, e na Inglaterra jogou por um time menos conhecido, que é o Watford, tá? Lá da Inglaterra. Então, mas passou por equipes, né, dentro do cenário árabe. O Al Hilal, uma das principais equipes, e em Portugal ali, no Benfica e no Sporting, duas equipes bastante tradicionais. Chegou, já está praticamente pronto, né? Claro, o Corinthians quer correr contra o tempo, repito, termina hoje, 7 horas da noite, o prazo para as inscrições, né? Para que o atleta possa jogar a próxima fase, a semifinal de uma Copa do Brasil, claro, desde que o Corinthians avance na competição. E o que é importante destacar o prazo termina hoje, dia 9 de setembro, 7 horas da noite, né, para inscrever o jogador. Claro que eles não poderão, nem ele, nem o Memphis, não poderão jogar na quarta-feira, mesmo sendo regularizados, porque não pode, o atleta, ele só poderia jogar se ele fosse inscrito na fase anterior, né, estivessem regularizados antes do início desse mata-mata contra o Juventude. Então, eles não poderiam jogar. Agora, o Corinthians precisa eliminar o Juventude para avançar a uma semifinal. E aí pegará o vencedor de Flamengo ou Bahia. O Flamengo venceu a primeira partida. Eles sendo inscritos hoje, eles terão condições de atuar numa eventual partida contra o Flamengo ou contra o Bahia. Eles sendo inscritos hoje, os dois, né, sendo inscritos hoje, eles poderão jogar sábado contra o Botafogo, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Essa situação é igual para o Carrillo e também para o Memphis. A situação é a mesma para os dois jogadores. Existe ainda uma brechazinha dentro do regulamento
né? Para a Sul-Americana, por exemplo, as inscrições terminam no dia 13, tá? As inscrições fecham no dia 13 para que os atletas também possam disputar aí a competição. O que mais aqui? Deixa eu só confirmar a data, né? O prazo é até sexta-feira. Sexta-feira é 13, exatamente. Sexta 13. Então, o Corinthians terá esse tempo ainda para inscrever os atletas. Mas existem sempre umas brechinhas, tá? Ainda dá para inscrever até o dia 20 de setembro para que esses jogadores disputem o Campeonato Brasileiro, é o prazo limite. Enfim, mas o Corinthians corre quanto tempo hoje, né? O Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, viajou para a Holanda para fechar lá, assinar o contrato, tudo direitinho com o Memphis. Isso aí estando assinado, isso aí tudo faz também eletronicamente, envia para cá e o Corinthians dá entrada na documentação. Claro, tem questão de visto de trabalho, tudo, mas isso são coisas. O visto de trabalho ele pode ser tirado posteriormente. O importante é o contrato estar assinado, né, pelas partes para que eles possam, os dois jogadores, serem regularizados junto à CBF e fiquem à disposição aí da comissão técnica. Acho que dá tempo. As coisas estão bem encaminhadas e provavelmente até o final do dia de hoje teremos novidades positivas com relação a esses dois jogadores. E aí, o que você acha? Falando agora sobre Memphis Depay, o holandês, né, que fez algumas exigências, ele não chegou ainda ao Brasil, a expectativa é que ele chegue na quarta-feira, no final da manhã. E aí já com o contrato assinado, que deve acontecer lá na Holanda ainda, né, com o Fabinho Soldado, mas ele deve chegar no final da manhã, a previsão é essa, e aí à noite, já estando lá na Neoquímica Arena para o jogo contra o Juventude na quarta-feira, às 8 horas da noite. Ali ele deve ser apresentado ao torcedor, né? E como eu até falei no vídeo da manhã, não sei ainda se será antes do jogo ou no intervalo do jogo. O Corinthians, para anunciar o novo patrocinador Master, usou ali os 15 minutos de intervalo, e pode ser que isso aconteça também na apresentação tanto do Memphis quanto do Carrídio. Mas na quarta-feira, a expectativa é que os dois já estejam na Neoquímica Arena sendo apresentados aos torcedores. O anúncio oficial do clube pode acontecer já no dia de amanhã, tá? O anúncio oficial do clube, mas a apresentação para a torcida devendo ser confirmada para quarta-feira no jogo contra o Juventude. Claro que o Memphis, pela estrela que é, fez algumas exigências à diretoria do Corinthians para a assinatura do contrato. Uma delas foi realizar os exames médicos na Holanda com os seus médicos, o que é uma praxe, convenhamos, não muito comum dentro do futebol. O clube que está comprando o atleta, normalmente, os médicos do clube é que fazem os exames, né? E claro que não levantando nenhuma suspeita sobre isso, até porque esses exames são aprovados pelos médicos do clube também, né? Então ele fez os exames lá com os seus médicos lá na Holanda, e esses exames são enviados ao Brasil para o departamento médico do Corinthians, que vão ler ali o relatório feito pelos médicos holandeses. Bom, uma outra exigência que o Corinthians também cedeu foi a questão do Depay trazer o Memphis, né? Ele não gosta de ser chamado de Depay. O Memphis trazer a chefe de cozinha dele, tá? Ele vai trazer uma chefe de cozinha para trabalhar com ele no Corinthians. Isso já vem acontecendo desde 2021, quando ele estava no Barcelona. Essa chefe de cozinha dele é brasileira, é uma mineira, tá? É a Paula Cardoso, que trabalha com o Memphis desde 2021 no Barcelona. Depois ele se transferiu para o Atlético de Madrid e ela também foi trabalhar com ele lá. Então ela que cuida de toda a alimentação dele. Isso é uma exigência do atleta. E agora, nessa negociação com o Corinthians, ele também exigiu que a Paula Cardoso viesse com ele. Era uma dos pedidos feitos pelo Memphis, né? Para que ele também assinasse o contrato. Ele gosta muito da culinária brasileira, ele tem uma tatuagem, né? Ele tem uma tatuagem, aliás, ele tem mais de 50 tatuagens no corpo, e uma delas ele fez na Copa de 2014 no Brasil, quando ele desenhou ali, fez uma arte do Cristo Redentor, né, mostrando a cidade do Rio de Janeiro ali de cima. Ele tem essa tatuagem. Então, é um jogador que, claro, é uma estrela do futebol,
e esses jogadores costumam ter ali os seus, né, o seu grau de exigência um pouco mais apurado. Mas a Paula Cardoso não chegou ainda, né, virá com ele para cuidar de toda a alimentação do jogador. Ela também trabalhou com outros atletas brasileiros lá no Barcelona, mas é uma exigência a chegada da mineira Paula Cardoso, que cuidará. Ele gosta muito de um churrasco, isso ele não terá problemas aqui, né? Porque o jogador brasileiro gosta de fazer um churrasquinho quando tem o tempo, e eu acho que ele estará muito bem servido aí com relação à alimentação. Mas, claro, é uma exigência do atleta, atendida também pelo Corinthians. E à noite, 9 horas, tem live aqui no 12 em Campo, tá? Vamos bater um papo com vocês sobre tudo o que vem acontecendo e rolando com relação a mim nesses últimos 4 dias aí. Vamos conversar, vou bater um papo com aqueles que querem ouvir, aqueles que não querem ouvir, nem apareçam. É um pedido que eu faço também. Aqueles que gostariam de ouvir e que querem ouvir alguma coisa, estão para lá de convidados para o nosso bate-papo de todas as noites aqui no 12 em Campo. Valeu? Grande abraço, até mais tarde, obrigado, tchau.